Entrevista. A gente vai conversar com a Nelly Galarce Machado, professora titular na Universidade do Vale do Taquari e coordenadora do Laboratório de Arqueologia do Museu de Ciências da Univates. A chuva, essa enxurrada que a gente viu e presenciou aí em maio, é óbvio que é muito ruim e foi péssimo para o Rio Grande do Sul, péssimo para dezenas de vidas de pessoas que morreram, pessoas que perderam tudo. Mas a gente sempre tenta buscar um lado positivo. E um lado positivo aí é da questão da arqueologia. Por que eu estou falando nisso? Porque em Roca Sales foram encontrados vestígios de uma aldeia indígena Guarani. Foram encontrados fragmentos de cerâmica, ferramentas de pedra e ossos de animais. Ou seja, a chuva trouxe a história nada recente do Rio Grande do Sul. Trouxe uma história realmente que nos remete a milhares de anos ou a centenas de anos. Mas enfim, quem tem mais propriedade para falar sobre o assunto é a nossa entrevistada, a quem eu dou bom dia agora. Bom dia, professora. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas. Professora, que descobertas são essas e nos remete a qual época, ano aproximado? Então, né, essa tua fala de entrada agora foi bem interessante, porque de fato é assim que a gente se sente, né, em meio a nós na Univates e professores e alguns estudantes que trabalharam na equipe, não fomos atingidos diretamente, né, nossas casas, estamos todos bem, mas presenciamos, né, vivenciamos muita dessa tragédia humana, né, e ambiental, né, bem complexa e bem difícil. Mas essa área que a gente foi olhar em maio e setembro, né? Isso é importante dizer, porque em setembro nós já tínhamos ido a vários lugares a pedido da comunidade dos bombeiros. E a gente já tinha localizado algumas evidências na superfície que também foram em função do impacto das águas, né, da força das águas que foram tirando o sedimento e aparecendo esse material. Então a gente já estava olhando e já estava registrando todos os espaços. Esses espaços em Roca Sales, assim como Encantado, Mussum, Arroio do Meio e outros municípios esses municípios eles ficam muito próximos ao Rio Taquari, né? Ou ao Rio Forqueta, os afluentes ali. E comum, né, a imigração, né, todo o processo de colonização humana ao longo da história, a gente sabe que se deu próximo às águas, aos rios, né, e então os indígenas, né, no passado, as sociedades mais antigas não eram diferentes. Né, eles foram morando perto dos rios também, por vários motivos, né, ambientais, cosmológicos, ritualísticos e de sobrevivência de comida, né, de ambiental, enfim, como todo, né, social. Né, e a gente, quando começou as enchentes, nós fomos diretamente olhar essas áreas, né? A gente já olhava essas áreas há mais de 20 anos, né? Esse projeto de arqueologia é um projeto bem antigo na Univates, né? Então, a gente já tinha localizado várias áreas, só que a gente encontrava os materiais que eram revolvidos pelo arado, né? E aí, agora toda aquela camada que antes a gente não via, né, por conta dela, uma camada de mais ou menos 30 centímetros, ela foi toda retirada pelo rio e então aparecem essas estruturas aí bem interessantes, né, que a gente pode ver pelas imagens que foram divulgadas pela mídia, né, que são as tais manchas pretas, né, que são manchas, são sedimentos, né, terra preta realmente, que é riquíssima em matéria orgânica e carvão. E era exatamente onde as pessoas viviam, né, onde tem fogueira, vários tipos de fogueira, né, a gente encontrou assim, 3, 4 fogueiras muito próximas, né? Ou seja, estavam dentro das mesmas casas, assim, por causa que eles tinham fogueira de proteção, fogueira para cocção, para cozinhar, e fogueiras, às vezes, fogueiras para se proteger do mundo sobrenatural, né? Então, tem vários aspectos que a gente conseguiu visualizar. Nós encontramos, realmente,
o que é comum a todo sítio guarani, em todo o Brasil. Sítio de caçador, sítio de horticultor, de agricultor, é comum encontrar muitos fragmentos de cerâmica. Encontramos muitos fragmentos de pedra lascada, né, lascas, né, porque eles não tinham metal, né, então eles quebravam as pedras, faziam lascas bem afiadas de vários tipos de rochas, e encontramos também muito material de rocha afiado, que a gente chama de machado, né, machados de vários tipos, desde machado bem polidinho, uns machadinhos pequenos para trabalhar na madeira, em ossos, né? Encontramos nas próximas das fogueiras e dentro das fogueiras muitos ossos de animais, fragmentos de animais, né? Que provavelmente alguns desses fragmentos estavam, que se chama cozidos, queimados, né? Então provavelmente sofreram algum tipo de cocção, né? Ou cozimento ou de assado. Então tu imagina, né? A gente fica com a cabeça assim, cheio de ideias de cotidiano, né, de como essas pessoas viviam. Que na arqueologia brasileira é comum encontrar, mas não com tanta complexidade e tão bem preservado, né? Só confirmando que esses achados, então, ele indicam aí uma ocupação na região que é muito anterior à chegada dos europeus no Vale do Taquari. Que a chegada dos europeus é do século XVIII. Esses objetos aí, pelo que eu li em algumas reportagens, eles datam do século XV. É isso mesmo? Então, né? Um pouco, ainda quando nós estávamos escavando em maio, final de maio e início de junho, a gente ficou um monte de tempo, né? Fazendo as escavações lá. E a gente ouviu uma reportagem que saiu de 10 mil anos atrás, né? Que foi veiculada pela mídia, coisa e tal. E aí a gente ficou bastante surpreso, né? Que 10 mil anos é bastante complicado para essa região e para o Rio Grande do Sul, né? Da ocupação, que a gente sabe que existem, de outros pesquisadores, datações mais antigas, né? Mas datações para esse tipo de grupo mais ou menos por volta do ano 1 do tempo de Cristo, ali que a gente chama do século I, né? Para ser bem didático, a gente usa em termos de século, né? Eu sou professora, então, né? E como a gente tem muitos estudantes nos seguindo, foram inclusive várias escolas visitar a escavação, o que foi bastante sensacional, né, para eles e para nós também. Então, assim, mas nós somos uma equipe que segue todos os protocolos científicos, né? Então a gente utilizou. Agora tá dando Agora a gente está com uma instabilidade na conexão com a professora Nelly Galarce Machado, ela que é professora titular na Universidade do Vale do Taquari e coordenadora do Laboratório de Arqueologia do Museu de Ciências da Univates. A gente está aí conversando justamente sobre esse sítio arqueológico encontrado em Roca Sales, que nos remete aí, pelo menos, ou a suspeita é essa, nos remete ao século XV, ou seja, muito antes da chegada dos europeus ao Vale do Taquari. Acho que já retomamos o contato com a professora. Deu uma picoteada ali quando a senhora estava falando nessa parte final aí, professora. Gostaria que a senhora repetisse, por favor. Eu acho que é o tempo, né? É o tempo, a mente. A instabilidade está forte aqui, é verdade. Tá tudo bem? Tudo agora certo? Sim, tudo certo. Tá. E estava falando, nós seguimos as datações de carbono 14, né? As datações, elas mostram... a gente fala século XV, né? Que é do ano... 400, dos espanhóis na América e dos portugueses. E dos imigrantes italianos e germânicos tá dando queda, né? Tá cortando um pouco, professora. Mas pode complementar, por favor. Esse final tava boa nosso contato aí. Antes da chegada dos imigrantes alemães e italianos, que foi no século XIX na região, né? Século XVIII foram os portugueses, né? Os açorianos,
que chegaram antes das populações, isso que é interessante, né? Essas populações são grandes povos, grandes sociedades, civilizações, assim. Eu gosto muito de usar o termo civilização, tá? Eu sei que muitos pesquisadores não usam esse termo para populações indígenas, mas contra as pessoas que vão dessa região, eles tinham um projeto colonizador, né? Essas populações indígenas. Assim como os europeus tiveram um projeto colonizador no século XIX, eles também tinham. Professora, agora começou novamente a cortar, mas acho que a gente conseguiu. E eles foram chegando. A gente conseguiu pegar a ideia essencial e as informações que a senhora acrescentou para a gente. A instabilidade do tempo, com certeza, prejudicando toda a instabilidade da internet. Não só aqui na região metropolitana, mas em boa parte do estado, que está chovendo muito forte agora aqui em Canoas. O tempo fechou de um jeito impressionante. A gente agradece, professora, o contato, todas as informações e que a senhora tenha mais sucesso ainda nesse trabalho de coordenação do Laboratório de Arqueologia do Museu de Ciências da Univates, que está trazendo grandes descobertas aí para a nossa história. Eu que agradeço.